Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Paulo, professor de História, e hoje nós vamos falar sobre a apostila 10, a apostila que vocês estão recebendo, ou que vão receber. E aí, nesta apostila número 10, eu trago aqui para vocês duas atividades. A atividade número 1, que é uma produção de texto, que vocês vão ter que escrever um texto, e a atividade número 2. Nessa atividade número 2, vocês terão que fazer a correção da apostila anterior, a apostila número 9. Eu trago aqui para vocês explicações sobre a atividade. Nesse nosso vídeo a gente vai ver explicações sobre a atividade número 1 e eu vou também fazer comentários sobre as respostas do gabarito, ok? Bem, sobre a atividade número 1, é uma atividade em que vocês devem escrever sobre um filme. Qualquer filme? Não, sobre um filme histórico. O que eu estou falando como filme histórico? E o que é um filme histórico? É um filme que mostra o passado, é um filme em que a história dele se passa em algum momento da história, é um filme que tem algum personagem histórico ou se passa durante algum acontecimento importante do passado. Então, esse tipo de filme, ele é chamado de filme histórico. Na verdade, a gente fala de filme histórico, mas não existem somente filmes históricos, Existem também livros de ficção históricos, existem animações históricas, até histórias em quadrinhos também, que se passam em momentos aí da história. Então, vocês devem, nessa atividade, vocês devem, então, escolher um filme. Pode ser algum filme que vocês já assistiram? Sim. Se vocês já assistiram algum filme histórico, e aqueles que foram meus alunos já assistimos, quando a gente estava no presencial, lá no 6º ano, no 7º ano, até mesmo no começo do 8º ano, antes da pandemia, a gente assistiu a filmes históricos. Vocês se lembram dos filmes que nós assistimos? Então, se vocês se lembram, se têm a memória fresca sobre esses filmes, pode escolher um deles e pode fazer o trabalho sim. Ah, você assistiu em casa, tem um filme que você assistiu em casa, você se lembra dele, quer comentar sobre esse filme, quer escrever, tudo bem, não precisa assistir um filme novo. Você só vai assistir um filme novo se você não viu ainda um filme histórico, se você não se lembra de algum filme histórico que assistiu, aí você deve assistir a um filme novo. Onde é que você vai assistir esse filme? Você vai assistir pela TV, você vai procurar aí na programação, nos canais da sua TV, algum filme histórico. Ah, mas você tem outras possibilidades. Você, por exemplo, tem acesso à internet. Então, na internet nós temos vários filmes que estão gratuitamente disponíveis, tá? Não estou falando de pirataria, não estou dizendo para baixar filme pirata, nada disso, ao contrário, Existem filmes que já estão disponíveis, em alguns sites da internet. Nós temos filmes históricos, com conteúdos de história, que estão disponíveis na internet. Então, vocês podem buscar na internet, quem tem acesso à internet, quem consegue, com os seus dados aí, assistir algum filme pela internet, pode ver pela internet. Aquelas pessoas que, de repente, dispõem, que têm como assistir pelos serviços de streaming, tipo Netflix, pode também então procurar, aí fica até mais fácil, Pode procurar pelo Netflix. Se alguém tem lá TV por assinatura, então pode ver pela TV por assinatura. Na forma que você puder, assista algum filme histórico. Não precisa também ser filme, tá? Se vocês de repente assim assistem alguma novela, Alguma novela, tem muitas novelas. A Rede Globo mesmo reprisou uma novela, já que o nosso tema da nossa correção é o primeiro reinado. Nós tivemos também na nossa última, numa das apostilas anteriores, a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Nós tivemos aquela novela Novo Mundo, que a Globo reprisou durante a pandemia. Precisa assistir? Então, pode escrever sobre a novela Novo Mundo. A gente tem
outras emissoras também, né, como a Record, tem lá suas novelas bíblicas, né, que se passam também em outras épocas. Então, a gente tem e séries, né? Galera que gosta de série, que acompanha série, tem séries que se passam em outras épocas, tá? Épocas do passado, tá, gente? Futuro não, né? Vamos tratar de épocas do passado, né? Então, assim, escolham um filme, escolham uma série, escolham uma novela e escrevam sobre, tá? O que vocês vão ter que escrever? Qualquer coisa, né? Ah, vou contar só história. Não é só para contar história, mas uma das coisas para fazer é isso mesmo. É o resumo da história do filme. Então, contem resumidamente, né, com todos os detalhes, né? Ainda mais se escrever sobre novela ou sobre série, é muita coisa. Então, calma, não é tudo. Então, façam um resumo da história desse filme, dessa série, dessa novela. Escreva o que acontece nessa história, tá? É só o resumo da história, primeira parte. Segunda parte do trabalho de vocês, tá? Não é para responder também como se fosse pergunta e resposta, é um texto. Então, monta o seu texto, dentro do seu texto, vocês então procurem atender esses 3 itens que eu estou colocando aqui. O segundo item são as características do passado que aparecem nesse filme, nessa série, nessa novela, tá? Eu estou dando aqui alguns exemplos do que seriam essas características, como, por exemplo, o comportamento das pessoas. Como é que as pessoas agiam nessa outra época? É igual, é diferente de hoje? Né? O comportamento dos homens e das mulheres, eles eram tratados da mesma forma. A gente tem isso, aparecem, né, filmes. E veja interessante, até mesmo filmes de fantasia, né? Por exemplo, Mulher Maravilha. Né? Mulher Maravilha é um filme de fantasia, não existe Mulher Maravilha, mas a história do primeiro filme da Mulher Maravilha se passa na época da Primeira Guerra Mundial, que vai ser um dos nossos assuntos ainda esse ano. Então lá tem muita informação legal sobre a Primeira Guerra Mundial e sobre o comportamento das pessoas. Como é que as pessoas viam as mulheres? Eram tratadas iguais, não eram? Então estou dando até aqui uma dica de filme interessante, né, que vocês podem escrever aqui. Roupas, né? Como que as pessoas se vestiam naquela outra época, né? E claro que assim, eu dei o exemplo do filme da Mulher Maravilha, né, gente? As mulheres se vestiam, né, com saia curta. Não, isso é fantasia, tá? Como é que o filme está mostrando? E eu estou dando exemplo. Vocês vão escrever sobre outros filmes. Até pode ser sobre a Mulher Maravilha, mas preste atenção nesse detalhe. Né? As roupas das pessoas daquela época, como é que elas se vestiam, tá? Deem detalhes, né? Escrevam, falem sobre as características dessas roupas. Os veículos, né? Que tipo de veículos usavam? Se usavam veículos, né? Talvez vocês vejam um filme que se passe no mundo antigo, né? E aí no mundo antigo, o que eles usavam como veículos? Andavam a pé, a cavalo? Então escrevam sobre isso. Tecnologias, muitas vezes a gente pensa que é só computador, só celular. Não, tecnologia não é só isso, né? Mesmo, por exemplo, as pedras lascadas lá da pré-história, isso já era uma tecnologia. Então, todas as ferramentas, os instrumentos, os objetos que os homens construíram são tipos de tecnologias. Claro que vai mudar de uma época para outra. Então, digo, como que era essa tecnologia dessa outra época, né? À noite eles precisavam acender velas para iluminar, isso é um tipo de tecnologia. Moradias, né, as construções, como eram? Não é para dizer se era bonita, feia, alta ou baixa. Pode dizer se era alta, se era baixa, mas era um andar só, era mais de um andar. Né? Como é que é? Tinha janela de vidro, era de madeira, tinha coluna, era colorido. Como é que era isso? Então, escrevam, deem esses detalhes, digam como que era o passado que é mostrado nesse filme, nessa novela, nessa série. Se tiver algum personagem histórico que aparece, né, falam quem era esse personagem. E, por fim, a opinião sobre o filme. Né? A opinião não é só um juízo de valor sobre os personagens do filme, tá? Se é bom, se é mal e tal. É sobre o filme como um todo. Vocês gostaram, não gostaram, por quê? O motivo, né? O filme, a novela, a série que vocês escolheram é bem feito, né? Tem bons cenários, tem bons efeitos, os atores trabalham bem. Tentem pensar isso no filme, né? Tentem ver isso ali no filme e as imagens são bonitas, né? Retrata bem as paisagens. Então escrevam tudo isso, né? Todos esses detalhes, tá? Não é também para copiar críticas de filmes, de sites, tá? Que eu conheço. É o texto de vocês, tá bom? E aí vocês então vão escrever,
tem que ter pelo menos 15 linhas, e aí vão enviar para mim, vão tirar, escrever, né, fotografar o trabalho e enviar para mim pelo Google Sala de Aula. Eu trago aqui o linkzinho, né, o código QR para vocês acessarem esse Google Sala de Aula. Nossa atividade número 2, que é eu trago aqui um gabarito da apostila 9, e é a correção, vocês vão corrigir, né? Vocês vão pegar a apostila número 9, vão usar, né, essa explicação que eu estou dando aqui para vocês, e vão usar também o texto aí do gabarito, tá? Não é para copiar, se vocês não tiverem feito, não é para sair copiando. Façam primeiro a apostila 9, se não tiverem feito, parem de assistir esse vídeo, não olhem ainda o gabarito, façam aí sim. Depois vejam o vídeo, vejam o gabarito e confiram, né? Se está certo, se não está, tá bom? Então vamos lá. Caracteriza o período histórico conhecido como Brasil Império. O Império, aqui ó, até o finalzinho aqui, corrijam também, né? Na apostila de vocês, em vez de ser vírgula, é um ponto, tá, gente? Está encerrando aqui. Caracteriza o período histórico conhecido como Brasil Império. O Império foi uma fase da história do Brasil. O que é uma fase? É uma época, né? Quando o nosso país foi governado por imperadores ou regentes. Primeiro Dom Pedro I, né? Tivemos o período dos regentes, já que Dom Pedro II era uma criança, e quando Dom Pedro II ficou adulto, então veio o governo dele, né? Imperadores são como se fossem reis, tá? Ele pode ser dividido em 3 períodos, ou seja, esse período do Império, ele também se divide em 3 fases, né? O primeiro reinado, as regências, e o segundo reinado. Número 2. O que foi o primeiro reinado? Quando começou e quando terminou? Primeiro reinado, a época que o Brasil foi governado por Dom Pedro I. Então guardem isso, tá? Primeiro reinado, governo de Dom Pedro I. Segundo reinado, governo de Dom Pedro II, tá? Ele começou, né? Essa época começou em 1822, né? E ela terminou em 1831, né? Começou em 1822, logo depois da proclamação da independência, com a coroação de Dom Pedro I como imperador, e terminou em 1831, quando ele abdicou, ou seja, quando ele abriu mão, quando ele deixou de ser rei, né, do Brasil, não quis mais ser rei do Brasil, e voltou, né, não quis mais ser imperador, melhor dizendo, do Brasil, e voltou para Portugal. Número 3. Explique o que foi a Constituição de 1824 e por que ela foi otorgada por Dom Pedro I. Aquela perguntinha 2 em 1. Primeiro, o que foi a Constituição de 1824? Foi o primeiro conjunto das principais leis do Brasil. Constituição é isso. É um conjunto das principais leis de um país. Então, a primeira nossa foi a de 1824. E por que ela foi otorgada, né, por Dom Pedro I? O que é otorgada? Né? Otorgada é imposta. Então, por que ela foi imposta por Dom Pedro? Porque ele não concordou com as leis que estavam sendo criadas pela Assembleia Constituinte de 1823, que era uma reunião de deputados que estavam reunindo justamente para criar as leis do Brasil. O Brasil não tinha suas próprias leis, né? O Brasil estava começando como um país independente, como um país livre. Então, as leis estavam sendo criadas por essa Assembleia, mas o Dom Pedro não concordava, porque ela diminuía os poderes dele, né? Então, como ele não concordava, o que ele fez? Chamou um grupo de amigos que criaram essas leis viraram, né, a Constituição de 1824, que ele impôs, ele obrigou, né, o país inteiro a aceitar. Número 4. Complete o quadro, comparando o direito ao voto no Brasil Império e no Brasil atual. Então, a gente tem aqui, né, 3 colunas. Na primeira, as informações pedidas. Na segunda, Brasil Império, passado. E na terceira, Brasil atual, Brasil de hoje. Como é que é o direito ao voto nessas 2 épocas? A idade. Na época do Brasil Império, tinha que ter pelo menos 25 anos. E hoje? Para poder participar das eleições, ser eleitor, a partir de 16 anos, já é um direito, não é obrigação. Obrigação é a partir dos 18. Mas com 16, já pode votar. Sexo, né? Homens ou mulheres, quem tinha direito a votar? Na época do Brasil Império, só homens. Hoje, homens, mulheres, todos podem, né, votar. Não depende do sexo da pessoa. Necessidade de renda, eu coloquei aqui sim ou não. Tem ou não tem? Na época do Brasil Império, sim, tinha que ter uma renda, né, tinha que ter um valor, era 100 mil réis, né, que era o dinheiro da época, para poder ser, né, eleitor. E assim mesmo,
seria o chamado eleitor de paróquia, que depois escolher o eleitor, né? E aí sim, esse eleitor é que seria o que escolhia, né, os deputados e os senadores. Né? E para ser cada um desses daí, eleitor, deputado, senador, ainda tinha que ter uma renda maior ainda. Hoje não precisa ter renda, tá? Não importa se é rico, se é pobre, hoje tem o direito ao voto. O voto era direto ou indireto? A pessoa votava direto nos candidatos ou tinha alguém que votava por ela? Na época do Brasil Império, o voto era indireto. Né? A gente tinha pessoas que votavam em outras pessoas e essas sim que escolhiam os deputados e senadores. Hoje o voto é direto, as pessoas votam diretamente nos candidatos que elas querem para ocupar os cargos, né, políticos. Por falar em políticos, os poderes aqui políticos na época do Império, né, relacione as colunas, a quinta pergunta, questão. Temos aqui de um lado, numa coluna, os nomes dos poderes e na outra, as características desses poderes. Né? Deveriam fazer as leis, qual é o poder? Poder legislativo, letra B. Interferir em todos os outros, nos outros poderes, era o poder moderador, letra D, que era uma característica das leis dessa época, hoje não tem, né? Felizmente, esse poder moderador, mas era um poder que mandava em todos os outros, né? E aí não adiantava nada também ter a divisão de poderes, já que tinha um que era maior do que os outros. Deveriam dirigir a nação, né, no sentido de administrar a nação, letra A, poder executivo, e zelavam pelo cumprimento das leis, letra C, o poder judiciário. Né? Número 6, o que foi a Confederação do Equador, uma revolta de províncias do Nordeste contra o quê? Contra o governo de Dom Pedro I e essa Constituição de 1824 que a gente falou, né, que era uma Constituição que não era a Constituição feita pelos representantes do povo, mas a partir da vontade do Dom Pedro que queria ter mais poder, como por exemplo poder moderador. Isso gerou insatisfação no Brasil, lá no Nordeste, né? A população de várias províncias se revoltou. Eles chegaram a separar do Brasil, mas essa revolta foi violentamente reprimida. Né? O governo de Dom Pedro acabou usando muita violência contra essa revolta. Número 7, explique o que foi a Guerra da Cisplatina. Foi uma luta da província Cisplatina, que fazia parte do Brasil, né? Não mais faz, para ser independente. O Brasil foi derrotado nessa guerra e essa província, essa parte do Brasil acabou se tornando um país independente hoje, que é o Uruguai, né, nosso vizinho lá mais ao sul. Isso foi uma outra coisa, assim como a Confederação do Equador, né, a violência que foi usada para reprimi-la, né, o poder moderador, a imposição da Constituição, tudo isso fez com que o Dom Pedro I ele ficasse, né, de herói e virasse um vilão, virasse, aos olhos da população, um péssimo governante. Então, por que Dom Pedro I abdicou? O que é abdicar? Ele renunciou ao cargo. Abdicar é renunciar, né? Ele renunciou, não quis mais o cargo de imperador. Por quê? Né? Porque ele estava sendo rejeitado pelos brasileiros, devido ao quê? Ao seu autoritarismo e ao seu péssimo governo. Né? Queria mandar demais, né? Fez um péssimo governo. Então, por isso, houve uma pressão e ele acabou, então, diante dessa pressão, renunciando e voltando para Portugal e deixando de ser imperador no Brasil. E isso encerra, né, em 1831, o chamado Primeiro Reinado. Ok, pessoal? Então é isso. Dúvidas, coloquem nos comentários do Classroom, tá? O Google Sala de Aula, para eu poder responder a vocês. E é isso, tá? Continuem estudando, continuem se cuidando. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.